Bom dia, com muita alegria, estamos hoje reunidos para mais um dia de tratamento. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, pessoal. Bom dia, dona Alda. Conseguiu aí? Ótimo. A senhora, por gentileza, poderia assustar o Fausto? O Theo, ele precisa de umas aulas de elegância comportamental. Sabe o que ele falou, Fausto? Para eu assustar você. Jamais faria isso. Bom dia, turminha! Bom dia! Assustei você não, né, Fausto? Bonitinho. Bom dia, turminha. É com muita alegria sempre que nós nos encontramos aqui para vivermos este momento com o Dr. Bittencourt, recebendo o seu carinho e os seus cuidados. Ainda que nós... Você vai falar um pouquinho, tá, meu bem? Ainda que nós busquemos no dicionário o significado de cuidados, os cuidados que nós recebemos, eles vão muito além do que um dicionário nosso possa significar para nós. Quando o Theo falou com muita inspiração, nós estamos sendo cuidados por pessoas que vieram nos cuidar. E muitas vezes não nos damos conta dos cuidados que recebemos, porque ficamos muito distraídos. Nos distraímos com facilidade, especialmente no que diz respeito à nossa realidade de espíritos eternos, imortais. E nós vamos dizer uma coisa para vocês com muito carinho. Por favor, confiem. Por favor, confiem. Algumas vezes, em alguns momentos, nós somos surpreendidos por umas questões, nós diríamos, surpresinhas de última hora. Mas, quando nós caminhamos para resolvê-la, a equipe espiritual se encarrega de ir na nossa frente e adiantar. Então, por favor, confiem. E confiem com o coração cheio de gratidão. Façamos a nossa parte como nos compete, com serenidade, porque a confiança nos traz serenidade, nos traz calma, reestrutura o nosso campo íntimo. Por favor, confiemos, por favor. Combinado, turminha? Fausto, você gostaria de falar? Ai, que bonitinho, por favor, meu amor. Se você permitir, vamos lá. Bom dia, gente. Sejam bem-vindos. Eu estou achando, vocês acharam que o Fausto estava mais feliz hoje? Um sorriso gostosinho, né? É bom te ver gente feliz. Eu ouvi dizer que os sábios sempre se apresentam com mais bom humor, né? Então, como eu não sou sábio, eu tento ter bom humor, quem sabe, né? A gente chega lá um dia. Então, vamos tentar ler a vida com mais bom humor, que é bom. Gostei de ver o sorriso do Fausto hoje, fiquei feliz. Então, vamos lá, gente. Acima de nós, Vinha de Luz, capítulo 164, de Paulo, né, em primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 19, porque está escrito, destruirei a ciência dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Comenta Emmanuel. Dezenas de séculos passaram sobre o planeta, renovando a estruturação de todos os conceitos humanos. A ciência da guerra multiplicou os estados. Entretanto, todos os gabinetes administrativos que lhe traçam os escuros caminhos sucumbem, através do tempo, pelas garras dos monstros que eles próprios criaram. A ciência religiosa estabeleceu muitos templos veneráveis, contudo, toda vez que esses santuários se confiam um conforto material desregrado sobre o pedestal do dogma e do despotismo, caem, pouco a pouco, envenenados pelo vírus do separatismo e da perseguição que decretam para os outros. A ciência filosófica erige sistemas sobre sistemas, todavia,
quando procura instalar-se no negativismo absoluto perante a divindade do Senhor, sofre humilhações e reveses, dentro dos quais atinge fins integralmente contrários aos que se propunha realizar. Em toda parte da história, vemos triunfadores de ontem arrojados ao pó da terra, cientistas que semeiam vaidade e recolhem os frutos da morte, filósofos louvados pela turba invigilante que plantam audaciosas teorias de raça e economia, conduzindo o povo à fome, à ignorância e à destruição. Procura, pois, a fé e age, de conformidade com a lei de amor que ela te descortina ao coração, porque acima de nós, infinito é o poder do Senhor, e dia virá em que toda mentira e toda vaidade serão confundidas. Gente, esse é daqueles textos que a gente fala assim, né? Fazer igual o Obama, né? Lá, assim vai embora, porque precisa falar mais alguma coisa, não é verdade? Eu acho que o Emmanuel, ele, como sempre, ele tem... Bem, ele me atinge muito profundamente, porque realmente levanta coisas que para mim às vezes ficam um pouco esquecidas. A começar quando ele coloca o título do texto que ele vai tratar, né? Ele poderia pegar, destruirei a ciência, não, ele coloca acima de nós. Né? Como o Fausto bem colocou, né? É algo que nos é superior, mas em que sentido é superior? Superior na compreensão da lei maior de todas, da lei, vamos dizer, áurea, da lei principal, que é a lei de amor. Todas as questões que são colocadas sob o nosso domínio, e eu fiquei pensando sobre isso, e mais uma vez eu falo, aqui a gente pretende fazer reflexões, e não com todo carinho, né, que não tem nenhum magistrado, magistralmente aqui, absolutamente, a disposição para refletirmos, né? À luz daquilo que a gente consegue absorver das leituras que fazemos, das vivências que temos dentro do cristianismo espiritista, né? Para poder ver se isso acende alguma coisa em nossos corações. Então, aquele que está acima de nós, na medida que consegue compreender a lei divina, e a lei divina é a lei do amor. Eu lembro de Paulo também, que disse, se eu soubesse falar a língua de todos os homens, se eu pudesse, e não tivesse amor, de nada significaria. Porque acima de tudo isso, e toda objetividade, toda funcionalidade material do qual nos dispomos, ela só tem um serviço, um e único serviço. É nos capacitar na lei divina. Tudo, absolutamente tudo, ao qual nós vivenciamos hoje, as nossas relações, as nossas ações, os nossos estudos, as nossas movimentações, elas só têm um propósito. E somente, né, esse propósito é considerado, que é desenvolver o amor em nossos corações. Todas as nossas ferramentas nos servem para conseguir ter Jesus como exemplo e agir segundo a exemplificação dele. De nada mais serve. Porque todas as demais coisas são perecíveis. O que ficará em nós serão as marcas indeléveis que conseguiríamos fazer em nosso espírito imortal. De fato, todo o restante, toda a materialidade dessa impressão que nos é feita se perderá com o tempo, virará pó. Então, toda vez que nos situamos em algo que não está acima de nós, nós pereceremos. E quando, em Coríntios, Paulo vem trazer de que está escrito, ou seja, são palavras atribuídas a Deus, mas está dito como um preceito divino, né? Destruirei a ciência dos sábios. Ele está falando da ciência, né? Quem que destruirá? Esse destruir, ele já o faz sem que haja essa ação que a gente pensa em destruir, como se pegasse um martelo, fosse lá e batesse com a marreta, né? O contrário de construir a ciência dos sábios. Mas, poxa, né? Esse destruir não é um ato por si, isolado do Senhor. É uma consequência direta das suas leis, porque Deus nada mais faz do que fazer cumprir as suas leis. Ele não concede graças gratuitamente, vamos dizer assim. Ele apenas faz com que sua lei se cumpra. Se é necessário
algum esclarecimento, é porque isso, nós falamos de princípio como mote principal, se isso favorece a marcas indeléveis de crescimento do nosso espírito eterno, e nós entendemos como graça. Não, é apenas o seu trabalho, segundo a lei, de nos fornecer condições de crescermos. Então, vamos continuar, né? Destruirei a lei dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes, inteligência, inteligere, capacidade de escolher, né? Das escolhas. Então, aqueles que dizem escolher dentro da materialidade das coisas, ele, evidentemente, por consequência natural das coisas, e por estar acima de nós, perecerão na sua materialidade. Porque aquelas que não formarão marcas indeléveis no Espírito eterno. Não é verdade? Vamos ver o que o Emmanuel fala. Ele fala, dezenas de séculos passaram sobre o planeta, renovando a estruturação de todos os conceitos humanos. Os conceitos humanos são renovados gradativamente, de acordo com o nosso processo evolutivo. E quanto mais, e nós podemos dizer isso, ainda volto a lembrar daquele nosso conceito principal a ler qualquer coisa que venha do Evangelho, ainda mais sobre a luz de Emmanuel. Primeiro, se refere a cada um de nós, individualmente. Não é para o Maria Ângela, não é para a Alda, não é para o Fausto, é para você. Todas as falas. Então, quando ele fala destruir a ciência, é a sua ciência, aquilo da qual você se estrutura, achando que aquilo é o bonitão da balachita, né? Que é o último do pedaço, o bacanão. Há algo acima, se você não faz aquilo com amor, não é? Então ele fala, e nós, internamente, dezenas de pessoas do planeta, renovando a estruturação de todos os conceitos humanos. Então, os conceitos que nós carregamos são conceitos reflexos e contaminados com os conceitos da sociedade que nos inserimos, para que possamos nos viver dentro dele, mas os nossos próprios conceitos renovam de acordo com nossas vivências, ou não é assim? Não é mais importante para mim ver o filme do Jaspion. Crescemos, há um tempo era, não poderia perder, as coisas caminham. Aí ele diz que a ciência da guerra, eu falei, poxa gente, vamos lembrar do que da ciência da guerra, olha como materialidade é capaz de construir. A guerra, ou os conceitos anteriores, que hoje nós vemos muito mais efetivos, embora não tenham sido morridos, nós estamos vendo guerras com interesses de toda a ordem, né? Mas a guerra sempre motivou o trabalho do intelecto. Para você ter ideia, eu procurei na internet invenções da guerra, né? E apareceram vários. Peguei alguns apenas para exemplificar. Por exemplo, o computador. O computador foi inventado por causa da guerra. Segunda Guerra Mundial, Turing, eles tinham que decifrar uma determinada caixa, e o Turing desenvolveu, junto com a equipe britânica, o que seria o germe, a gênese do que seria o processo computacional ou do computador em si. Daí foram desenvolvendo questões eletrônicas para se chegar no computador na maneira como vivemos hoje. Podemos dizer que computador é uma coisa ruim? Absolutamente não, mas nasceu segundo um conceito anterior, que era de ter vantagem sobre o inimigo, ou conseguir vencer uma questão que é vigente, inclusive até hoje, da superação bélica de um país sobre o outro, ou de um povo sobre o outro, com interesses de domínio. Mas foi criado o computador. Conceitos evoluíram, a lei de Deus prevalece, e hoje o computador salva vidas. Não salva vidas porque impede um bombardeio, salva vidas porque é capaz de processar talvez um marca-passo. Não precisa nem dizer, uma obviedade, o tanto que o computador nos é favorável, né? Outra coisa, o Wi-Fi. Você sabia que foi por causa da guerra que se inventou o Wi-Fi? Eu não sabia, achei maravilhoso. Eu sabia que tem até uma atriz americana, que era uma cientista, que desenvolveu um processo de comunicação de rádio que cria canais exclusivos, porque antigamente, na guerra, quando se fazia uma comunicação de rádio, o outro poderia captar e ouvir o que estava sendo dito. Ela descobriu um processo, ela inventou um processo em que ia alternando os canais de comunicação de uma forma estabelecida, de forma que ia trocando. Então, eu só conseguia falar aqui com o outro, o que deu origem, ou foi a origem do desenvolvimento do Bluetooth, né?
em que faz a comunicação sem fio, ou seja, Wi-Fi, mas com um canal específico e não fica aberto. Eu não pego, eu preciso ter uma codificação para poder entender. E isso surgiu na guerra. É até uma atriz de cinema muito bonita, que foi a cientista que desenvolveu. A outra coisa, o GPS. O GPS foi desenvolvido pelos americanos, utilizando satélites para poder estabelecer localização de tropas inimigas e poder atacar com mais eficiência. Olha que maluquice. Hoje, quem é que consegue viajar sem um GPS de carro, né? Quem é que vai para alguma cidade, vai para algum endereço assim? Qual é o seu endereço? Antigamente ia perguntar, me dá uma indicação. Quando você chegar no muro amarelo, você vira à direita, aí você faz assim, direita, lá de cá, né? Mas não, você põe no Waze, vamos embora, né? Eu tinha uma amiga que falava o seguinte, não, ela perdeu o caminho lá de casa, ela chama Mariângela, porque ela virava no muro amarelo, pintaram de cinza, ela não sabia mais para... Né, uma inteligência geográfica fantástica. Tem o GPS, olha que maravilha que se estabelece. Outra coisa, a internet foi criada em função da guerra, eu não sabia também. Por quê? Porque pelos interesses econômicos de determinados países, aqueles mais velhos, dominadores e tudo, eles têm capacidade econômica para poder investir em negócio, porque veio uma utilidade prática com fins de domínio. O interesse estabelece os processos. Então inventaram a internet. Gente, quem é que vive sem internet hoje? Né? Nós estamos numa realidade, eu fico lembrando quando eu tinha... Vou falar? Né? Que a gente andava, assim, para ser encontrado, a gente andava com um bipzinho que ligava para uma central, para depois uma central, né? A gente via os Jetsons e falava, nossa, que fantástico! É um telefone que você disca e aparece na televisão a imagem da pessoa. Parecia, né? Se naquele tempo eles imaginassem que as telas eram tão finas, conceitos, atribuições, são permissões do mais alto para que a gente possa utilizar isso para o nosso crescimento. Quando veio a internet, hoje nós conseguimos, na época da pandemia, só então houve essa pandemia que permitiu isso, que o trabalhamento do Dr. Bittencourt chegasse na casa de todo mundo, e hoje chega na casa de quem não pode estar aqui. Isso para fazer um exemplo óbvio e pequeno, né? Muito embora o trabalho do Dr. Bittencourt seja vasto e maravilhoso, mas assim, da aplicabilidade disso. Então, assim, nasceu de onde? Se a gente falar, eu não quero não, que foi da guerra. Nós íamos fazer uma falácia constitucional. Vocês conhecem isso? O seguinte, Wagner, aquele compositor, né? Dizem que ele era assim, venal, ele roubava, ele fazia, ele era corrompido e tudo. Então não vou ouvir a música dele. Né? Bobagem. A música é uma coisa, o que ele era é outra. Não, porque a internet foi inventada da guerra, então não vou usar a internet. Emmanuel certa vez falou, o sujeito deu dinheiro, doou um dinheiro, determinada coisa. Ele doou porque ele queria ter estrelinhas indulgentes no céu, né? Comprar indulgências. Ok, ele que se resolva aí. Dinheiro nunca foi problema para Deus. Agora, aquele dinheiro será muito bem aplicado e terá a gratidão de quem o receba pelo seu benefício, aquele necessitado. Então, assim, se a guerra inventou a internet, que façamos bom uso dele, mas são ciências da guerra. A guerra em si perecerá e perecerá sempre. Nenhuma guerra tem vencedor. Nenhuma guerra tem vencedor. Nenhum país vence a guerra. Todos perdem com a guerra. Mais uma vez, quando Emmanuel fala de guerra, ele não está falando de país, né? Eu estou dizendo de país como referencial, estamos falando de nós. Nenhuma guerra que nós entremos, nós sairemos vencedores. Nenhuma guerra. Guerra no sentido de guerrear, de ter a intenção de dominar e destruir o outro. Nós não sairemos vencedores. Agora, as nossas lutas, que é diferente das guerras, as lutas no sentido de enfrentar os obstáculos, principalmente aqueles nossos, de nossa vaidade, nosso egoísmo, essas lutas diárias, constantes, que nós nos colocamos diariamente na busca dessa exemplificação do Senhor, sim, porque nós teremos assistência de quem? Do mais alto e não da ciência, dos homens. Nós utilizaremos desses recursos, sim, mas para a luta e não para a guerra, embora venha da ciência da guerra. A guerra se foi, a sua produção ficou. Jato, é outro também que eu não sabia. Olha que maravilha. Hoje, uma pessoa que precisa de um transplante de coração,
né? Ela participa de uma rede quase que mundial, mas pelo menos o Brasil inteiro, isso eu posso garantir, de que se alguém é um doador compatível lá no Ceará, tem um processo estabelecido pelo SUS, se eu não me engano, eu não sei dizer com clareza, que ele entra imediatamente num avião a jato, em questão de horas, está à disposição no Rio Grande do Sul para poder ser feito. Então, vidas são salvas a partir de uma criação feita para destruir. Ciências da guerra. Aí a gente tem a mania, e é uma questão cultural nossa, de falar é 8.800, e cometemos a falácia constitucional. Então não vou viajar de avião a jato, não, porque foi feito. Vou andar só em cabine despressurizada, que, aliás, é invenção para a guerra também, a cabine pressurizada de avião. Vou ficar com máscara de oxigênio, porque eu não quero, porque foi inventado para a guerra. Está vendo? O nosso olhar, que eu acredito que nós temos, é o seguinte, que nós ouvimos, quando nós ouvimos que está escrito que o Senhor destruirá ou que punirá, nós achamos que nós somos, nós acreditamos, e aí as ciências da religião, como ele bem coloca, acha que nós somos os capazes de punir ou destruir quem quer que seja. É da nossa educação que aquilo que está errado deverá ser punido com formas de corrigenda. Não, eu estou punindo meu filho. Ninguém tem o direito de punir quem quer que seja. Só há possibilidade de punir sobre o regramento civil das leis da sociedade, que se pode chamar como punição, mas é uma questão, vamos dizer, institucional, que não é da falácia institucional. Aí sim, mas nós, individualmente, nós não temos direitos e nos iludimos ao achar que nós somos investidos de autoridade divina para punir quem quer que seja. Porque no momento que nós punimos, nós fazemos o papel do promotor, do juiz e do carrasco, achando que aquela medida da punição que nós aplicamos é justa e adequada a uma transgressão feita pelo outro, do qual nós nos colocamos superior, mas acima de nós, só Deus. E isso que nós colocamos como superior nada mais é que a aplicação de uma ciência rasa, em que nosso código moral estabelece de que eu sou superior a você, então eu posso te punir ou te premiar. Estão entendendo essa história? Nós olhamos e cometemos falácias institucionais a dizer assim que não vamos andar de avião, porque foi feito para a guerra e eu sou uma pessoa da paz. Olha como é que eu sou da paz. Não é assim. E nós misturamos essas coisas e acabamos falando assim sobre o ponto de vista da nossa ciência, que falou assim, Deus disse isso, Deus fez aquilo, porque Deus quer assim, como se fôssemos nós os próprios porta-vozes divinos. Opa! A tradução que eu possa fazer do que está escrito, que Emmanuel nos auxilia, é algo que servirá para mim, eu coloco sob júdice os valores dos quais eu estou estruturando para poder entender dessa forma. Se não é o auxílio do Evangelho segundo o Espiritismo, se não é o auxílio do exemplo de Jesus, eu me perco. Mas nós queremos fazer. Que será? Quer ver uma coisa? Vê se eu estou errado. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Não é? Não. Onde é que está escrito isso? Alguém sabe dizer? No Evangelho não está assim. Esta é uma interpretação por um grupo, por ser religioso, por escolha deles, esse é outro aspecto que nós podemos tratar, e que criou esse dogma de uma interpretação, e esse dogma se estabeleceu. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Você não encontra isso no Evangelho. Isso é um dogma criado. Nós carregamos com as nossas ciências determinados dogmas que são assim determinantes do nosso caminhar e que, no entanto, serão destruídos, porque mais alto que isso é o amor, e que eles não refletem o amor. Eu não estou dizendo que Jesus não morreu na cruz para salvar quem assim quiser crer, que assim creia, acredito em outras coisas, mas por uma questão de raciocínios filosóficos, minhas ciências. Cada um tem as suas ciências, né? Ou suas filosofias. Mas nós invadimos nesse sentido muito. Não é verdade? A gente caminha
inserindo, porque veio uma coisa que eu estava conversando com uma pessoa, ela falou comigo o seguinte: olha só, esses pichadores que fazem as pichações nas ruas, e eu senti isso maravilhoso, eu senti atingido com isso. Ele falando assim: não, mas essas pessoas são pessoas que têm o que dizer. Elas não sabem uma forma mais suave de dizer alguma coisa, mas precisam dizer alguma coisa. Aí eu respondendo por ele, falei assim, mas é difícil, eu sinto isso, eu sinto que são irmãos, como a gente fala assim, vem uma pessoa me buscar auxílio, mas ela é drogada, ela é viciada, ela é ruim. Jesus não fazia isso não, então qual é o exemplo que eu estou seguindo? Eu lembro sempre de Jorge, do Chico, né, que era fedorento, mau hálito, né? E Chico chegava lá e dava um beijo no Jorge. Todo mundo querendo que o Jorge vá embora. Disse, volta aqui, Jorge, canta mais aquela música para mim. E aqui o sujeito te pede para conversar, mas ele está com um mau hálito, fedorento, cheio de tatuagem de prisão, e aquilo tudo, e você pega e põe toda aquela sua ciência de conceito, ainda em evolução, sobre o que a gente acha do outro, falando, não quero nem conversar com esse sujeito. Vai procurar sua turma. Aí, quando eu estava olhando para os pichadores, isso numa conversa sobre generalidades do mundo, eu sentia isso. Aí eu falei com ele assim, pois é, que fica na marginalidade. Ele falou, marginalidade do quê? Marginal a quê? Qual que é a centralidade da qual ele é marginal? Aquilo me impactou. Porque era um amigo homossexual e que sente na construção da sua vida as dificuldades que isso representa. Né? Aí ele perguntou assim, marginal a quê? Aí eu pensei, marginal a uma ciência, a uma civilização cuja centralidade é o poder estabelecido através da força, cujo normativo é da higiene, da limpeza, porque nós temos recursos para isso, cuja a normalidade é essa estética implantada, civilizatória, dos prédios bonitos, né? Com muxarrabes, com as nossas culturas. Então ele é marginal a isso, é marginal a essa opressão que obriga a não ter o que comer e que não tem o que fazer, e a única forma de expressar a sua dor talvez seja através dessas letras e da competição que reproduz as atitudes de guerra da sociedade dominante nessa guerra de pichação. Então, marginal a quê? Ele é marginal a isso, sim, embora ele reproduza de uma forma tosca, né? O que acontece no macro da nossa civilização. A estética é diferente apenas, mas há uma estética. E nós aprovamos as nossas estéticas. Agora, ele não é marginal para Jesus. Ele não é marginal para quem está acima disso tudo. E nós não conseguimos construir isso porque nós queremos que ele seja bonitinho. Ah, não, uma coisa está certo, fazer um grafite, mas uma pichação, até o próprio nome já é ruim. Aquilo para mim me impactou porque denunciou em mim o desagrado que eu tenho com pichação. Aquilo me irrita, me chateia profundamente, eu não consegui vir, e para mim aquilo era marginal à minha centralidade. Qual que é a minha centralidade? A centralidade que eu busco, a centralidade daquilo que está acima. E para mim o que está acima, o que eu miro para elevar, é representado por Jesus. Porque Jesus é a humanização possível de Deus. Por isso que tantos dizem que Jesus é Deus. Porque se o Deus fosse humano, seria Jesus. Então é ótimo. Então para mim, a centralidade que eu busco é de Jesus. E para Jesus não há marginalidade de um ser humano. Ou de qualquer grupo. Inclusive, se eu não me engano, ele disse, eu vim para os doentes, eu vim para os ladrões e as prostitutas com quem andarei. Aí eu falei, nossa, estou eu aqui punindo, julgando, tornando o outro marginal a essa maravilha, dessa belezura da minha centralidade, que é limpinha, camisa branca, passada, cabelo penteadinho, cheiroso, cheirosinho. Não venceu ainda, está uma beleza, não é verdade? Aí, nisso eu vou produzindo, e graças a Deus, ainda há aqueles que são cristãos e transformam tudo isso em coisas que podem ser positivas, e esse é o destino nosso. Eu entendo isso, porque
ao sermos colocados nesse planeta que é perfeito para as nossas necessidades, os nossos conceitos irão sendo trabalhados, e melhor ainda trabalhado quando tivermos a luz do exemplo de Jesus em nossas vidas. E não é para o outro, é para nós mesmos. A pichação é para mim, para eu compreender que é um irmão que ele está. O fedorento Jorge que nos apresentam na vida, às vezes em forma de um cunhado menos feliz, né? Fala cunhado, tem gente que até treme, né? Assim. Mas é dessa forma. Às vezes de um sobrinho, às vezes de um irmão. E é assim, colocar dentro de casa é uma coisa impressionante. Não é verdade? Aí vem Jesus, nos esclarece através de Emmanuel que ninguém evoluirá sem que se resolva a problemática familiar, porque está acima de nós, acima de nossos conceitos, acima de nossas ciências, dessa nossa lógica que justifica cada um dos nossos atos ruins. Eu não gosto quando eu escuto, desculpa se isso chateia alguém, quando fala assim, mas eu também não tenho sangue de barata. Quisera eu ser imune às coisas que a minha vaidade se sente sensibilizada, o meu orgulho se sente ferido. Quisera eu não tivesse nem o orgulho, nem a vaidade fosse assim, dessa forma, como uma barata. Né? Eu prefiro barata não, alguma coisa tivesse mais serviço, porque barata. Aí ele fala, a ciência da guerra multiplicou os estados, porque foram dominados. Perdeu, mas dominou. Né? Entretanto, todos os gabinetes administrativos que lhe traçam os escuros caminhos sucumbem através do tempo, pelas garras dos monstros que eles próprios criaram. Existe uma questão do nosso que a gente estudando o Espiritismo, diz o seguinte, toda vez que alguém tira a vida do outro, cria um vínculo, né? Não sei se eu estou traduzindo bem, eu peço auxílio Valdemar, dos nossos grandes conhecidos aqui, e que no plano espiritual esse vínculo não é feito. Então aqueles que, por exemplo, que comandam massacres, né? Eles são perseguidos por aqueles que morrem, que são por eles assassinados. É muito comum ouvir relatos de pessoas que mataram outras e que sonham com essas pessoas e se sentem oprimidas por elas. Por que você fez isso comigo? Então, quando você faz ações que multiplicam, você naturalmente, pela lei, a lei divina de causa e efeito, receberá, né? E aí, por isso que não nos cabe a punição, né? Receberá o retorno dos monstros que você mesmo criar. Isso nos serve. Quando você fala assim, e fulano que dá... resolvi, dei R$100 para ele, mandei ele embora lá para não sei aonde. Fiquei livre. Não aguentava aquele estrupício. Não, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dizimar imagina um dono de estado, dizimamos aquele vilarejo ali, criou monstros. Né? Nós vamos dizimar nos nossos corações, supostamente, os nossos desafetos, com atos, às vezes, assim, inconfessáveis, não é verdade? Aos monstros que nós criamos. E nossa estrutura social tem construído isso. Nesses gabinetes, nesses lugares da ciência, onde você senta, você planeja, você estrutura e age de forma destrutiva. Próprios monstros que criaram. É meio obviedade, mas se a gente quer descer nas nossas pequeninas coisas, a gente percebe que isso é um pouco maior. Não é tão óbvio. Porque a gente acha que isso se aplica, por exemplo, aos dirigentes de Estado. Mas aqui, que monstrinhos nós estamos criando? Dou R$100 para ele e fala assim, vai embora daqui, pelo amor de Deus. Não tem isso? Ai, meu Deus, chutei a cruz. A ciência religiosa estabeleceu muitos templos veneráveis, contudo, toda vez que esses santuários se confiam conforto material desregrado sobre o pedestal do dogma e do despotismo, caem, pouco a pouco, envenenados pelos vírus do separatismo e da perseguição que decretam para os outros. Isto é uma declaração. Não há o que falar a respeito disso. Ele está dizendo porque isso é verdade. Aí a gente fala assim, é bem que eu estou vendo esses templos aí, essas igrejas aí que pegam dinheiro do povo. Não, não é dele que nós estamos falando, não. Nós estamos falando das nossas ciências religiosas. Tem alguém que falou o seguinte,
a característica da filosofia é a qualidade da pergunta que você faz. A característica da ciência cuida da qualidade das respostas que você tem. Ciência da religião. E a característica da religião é a qualidade das escolhas que você faz. Inteligere, capacidade de escolher. Inteligente é aquele que sabe escolher. Né? Então, quando ele fala em religião, é porque você pensa, você raciocina, estrutura, e segundo a sua conveniência, você escolhe, né, entre várias coisas que eu poderia fazer, por isso que tem a característica religiosa do espiritismo, eu escolhi dedicar um tempo para vir aqui, e daí eu refletir essa minha escolha nas minhas atitudes em todos os momentos da minha vida, embora esteja na tentativa, alguma coisa eu consigo, né? Mas é uma escolha que eu faço, é uma escolha inteligente, é uma inteligência, como o Fausto falou. Essa inteligência cujo o mote, o padrão, é a lei divina. Então, olha, aqui, ó, é a ciência religiosa, ou seja, ele busca respostas nas escolhas que fez de forma a desregrar o pedestal do dogma, né? Que dá o vírus do separatismo e se afasta cada vez mais do caminho exemplificado, separa cada vez mais da lei. Né? Aí a gente fala assim, aí vem, vocês lembram do computador inventado pela guerra? Aí a gente fala assim, a gente vai ver uma igreja neopentecostal, muitas que tem por aí, o que é que se noticia delas? Nossa, que tem avião, que tem templo, que tem dinheiro, que o sujeito pobre dá o dízimo. Isso é a construção do computador. Agora, o que tem de bom nisso também que a gente tem que entender e que se reserve para nós? Que muitos daqueles ali, é a primeira vez que eles têm um contato com Jesus através da materialidade, através de um regramento, através de abrir mão do pouco que tem para dar em algo que ele acredita. Há milhões de seguidores que estão ali sendo contidos por um regramento que para eles é necessário naquele momento para que ele tenha algum contato com Jesus. Vamos lembrar da marginalidade do pecador? Será que nós teremos, então, em nossos corações, os marginais da religião? Qual que é a centralidade? É defender o nosso dinheirinho e não abrir mão dele em função daquilo que eu acredito? Cada um deles são viúvos ou viúvas do óbolo da viúva, que não fazem tilintar, mas do pouco que tem, porque tem fé. E eles confiam nisso e dão um pouco que tem. Dividem um pouco que tem. Claro que vão aparecer os seus líderes que fazem o vírus do separatismo, que falam, tem uns que gritam contra, que se misturam com as questões de poder, de administração, de governo. Haverá sempre. Nenhum espírito é santo também não. Haverá. O que tem a ver é conosco. Como eu disse, cada uma das palavras do Evangelho tem a ver conosco. O que estamos fazendo por a nossa ciência em função de uma posição religiosa, de forma que nós criamos santuários, e com isso favorece o nosso conforto material, e com isso nós passamos vírus para ele. Eu vou conversar com ele, não, ele é espírita. Eu vou conversar com esse sujeitão que ele é neopentecostal. Ou eu não vou conversar com ele porque ele é de partido político diferente do meu. Porque ele é fedorento, porque ele é atleticano. Aí isso é um bom motivo, mas tem os bons motivos também, cá para nós, né? Americano pode. Eu brinco que eu tenho uma avulhada, né? Uma afilhada de avô, que ela é atleticana, assim como uma amiga minha, que eu não gosto nem de falar. Que eu, assim, embora eu não seja atleticano, o Atlético ganha, eu fico feliz, porque eu sei que eles estão tão felizes. Eles ficam tão felizes quando o Atlético ganha. Tristeza, né? É tão raro, né, Fausto? Vamos lá. A ciência filosófica erige sistemas sobre sistemas, todavia, quando procura instalar-se no negativismo absoluto perante a divindade do Senhor, sofre humilhações e reveses, dentro dos quais atinge fins integralmente contrários ao que se propõe a realizar. A ciência tem o que é filosofia? Filosofia não é ciência. Filosofia é filosofia, ciência é ciência. Filosofia tem pergunta, ciência tem resposta. Quando ele fala ciência da filosofia, é quando ele quer se convencer de que aquele pensamento que seria de construir uma sabedoria,
se estabelece em cima de obter respostas convenientes. E toda resposta da ciência é temporária. E se ela é temporária é porque ela cai, ela quebra, porque acima dela há algo superior. E quando ela trabalha em função do separatismo, é uma coisa que eu proponho para que a gente reflita como uma verdade. Né? Tudo aquilo que é contrário à lei divina cai. Eu não consigo segurar esse mudador aqui de slide o resto da vida, porque eu seria contrário às energias que eu aplico para isso em função da gravidade. A gravidade sempre vencerá. Vai cair. Tudo aquilo que é contrário à lei de amor, eventualmente cai. Então, por mais que eu construa filosofias e obtenha com isso respostas intemporárias, elas serão temporárias. Eu vejo muitos filósofos utilizando de argumentações intelectuais, muito bem fundamentadas, às vezes poéticas, para negar a divindade dentro do materialismo. Aí eu lembro de Bezerra, num filme, que fala: me apresente alguém que tenha sido consolado pelo materialismo, e aí eu discuto com você. No final das contas, por mais realizações que todos nós tenhamos no campo material, existe algo em nós, existe aquele ponto, um quê de cada quá individual, de cada, né? Que é uma coisa que nós bordejamos e não acessamos, que é um vazio da nossa incompletude. E ela não há dinheiro, não há material que o suplante. E só há um lugar que nos traz alívio nesse lugar. É quando nós confiamos e recebemos o carinho de Deus. Não há satisfação maior de quem já experimentou quando a gente sente a presença divina em nossas vidas. Não há. Não há filosofia, não há inteligência que suplante, porque acima de nós há a luz do amor que, quando reflete, quando é jogada sobre nossos corações, aquilo nos enche de tal forma que esquecemos até mesmo que somos incompletos. A completude está em Deus. Procura, pois, a fé e age de conformidade com a lei de amor. É a única que não cai. A lei exemplificada pelo Cristo. Porque enquanto o açoitavam, enquanto o pregavam na cruz, ele se mantinha sereno. Porque superior a isso, havia o seu Espírito eterno, que se alimentava diariamente de amor. Enquanto não sabemos conceituar o amor, na nossa evolução, nas dezenas de séculos que nós estamos tentando, busquemos não conceituá-lo, mas vivê-lo. Vivê-lo em nosso ato, vivê-lo no bom humor que a gente dedicar ao outro, que ensaiemos sorrisos no espelho, que ensaiemos caminhares mais tranquilos, que naqueles momentos de reflexão, como nós estávamos falando um pouco antes de começar, aproveitando essa música, ao invés de a gente ficar pagando boleto, né, eu proponho que a gente lembre assim: hoje eu vou lembrar de quem? Vou lembrar da Candinha, aquela miserenta. Olha, não é miserenta, aquela senhora, a Candinha, que lá em 1974 fez aquela aprontação. O que ela fez? Tadinha, ela devia estar muito perturbada. Vou mandar minha oração para Candinha. Candinha, receba meu carinho, por favor. Eu sei que naquele tempo eu era movido por outros motivos, e você também, mas caminhados os tempos, não quero carregar com você. Eu estou me te perdoando, te libertando do meu coração desse amargor. Aproveita essas emanações que o Dr. Bittencourt traz para cuidar, e eu sei que com isso, nossa, eu vou deixar de ter azia. Maravilha da Candinha. E a gente começa a se libertar de venenos que a gente colocou em nós mesmos, abrindo mão de nossas ciências, porque as respostas são temporárias, porque os conceitos evoluem, as nossas percepções evoluem, né? E a gente vai cada vez mais com mais confiança. Eu estou imitando alguém. Por favor, confiem. Ficou bom? Beleza. Pois é, procura, pois, a fé e age de conformidade com a lei de amor, que ela te descortina ao coração, porque acima de nós, infinito, eu adoro quando eu vejo uma senhorinha, Alda não, uma senhorinha, assim, bem bonitinha, e que se sente invadida por esse amor, e que fala, assim, de uma forma forte, você já viu? Fala assim: infinito é o poder de Deus. Nossa, que maravilha, eu sinto arrepiar, eu falo assim: quisera eu sentir que é infinito o poder de Deus. Eu tenho que esforçar, que vocês não fazem ideia. É um esforço danado. Nossa Senhora,
Infinito é o poder do Senhor. E dia virá que toda mentira, toda verdade serão confundidas. Então, gente, para que a gente não confunda, vamos mirar no exemplo de Jesus. E se tiver dúvida, pega aleatoriamente o Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, abre. O seu anjo da guarda que estaria atento com você, sintonizado com Jesus, vai falar, é ali. Aí você lê aquilo ali, para um pouquinho, não fica pensando que vai ter a resposta de imediato, não. Mas fica, lê de novo, de repente ele vai soprar no seu ouvidinho, vai falar assim, capricha aí, confia. Né? E a gente caminha melhor. Gente, obrigado, chama querida Aldinha.